Olá, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui hoje mais uma vez para dar sequência ao nosso trabalho aí de palestras da semana. Bem, eu faço parte do grupo de palestras do Centro Espírita Elos de Luz, juntamente lá com o Fabiano e com a Thaís. E você que nos acompanha já há algum tempo, que está chegando agora, a gente sempre pede, né? Aí embaixo do vídeo tem ali aquele botãozinho de inscrever-se, então a gente pede para que você se inscreva e ative o sininho de notificações, para que sempre que a gente postar algum material novo, algum vídeo novo, você consiga sempre estar sendo avisado aí na mesma hora. Se gostar do nosso vídeo, se gostar da palestra, deixa o like ou então o dislike aí e não esquece os comentários, que é muito importante para a gente, para poder receber esse retorno de vocês aí, se estão gostando ou não estão gostando e o que querem ouvir. Bem, e o assunto dessa semana é justamente esse, né? Aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Algumas pessoas já deixaram comentários e sempre na última semana do mês a gente vai abordar os temas livres, que é onde vai ser atendido então as sugestões de vocês aí com os assuntos, com os comentários, né? Então essa semana nós estamos trabalhando o tema livre. E o tema livre escolhido para essa semana é o seguinte: ascensão direta aos planos superiores. Bem, para a gente falar desse assunto, a gente tem que dar uma embasada aqui, né? Nós falamos já numa outra palestra que teve lá no início, quando nós começamos os nossos vídeos aqui no YouTube, se não me engano, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Onde, nessa palestra específica, nesse capítulo, a gente aborda bem, né, tudo o que vai se tratar aqui hoje. Então aqui a gente vai dar uma pequena resumida, mas se você quiser ver na íntegra, clica aqui, ó, assiste esse vídeo aqui, que lá vai estar bem mais explicado do que a gente está colocando aqui. Então, vai dar continuidade então. Bom, como nós falamos lá naquele capítulo, nessa palestra, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus já dizia isso, né? O que ele estava falando para a gente aí? Ele estava falando dos diversos mundos habitados que existem nesse universo afora. Bom, a NASA, né, já descobriu aí, só simplesmente com as suas observações e com seus telescópios, telescópios. A NASA, ela já descobriu 4.200 planetas, mais ou menos, segundo um levantamento feito lá em março. Talvez até agora tenha descoberto até mais. Então, as observações que a NASA fez, ela já descobriu 4.200 planetas fora do nosso sistema solar. Planetas novos que existem universo afora, que a gente já conseguiu observar. Então, quando a gente para pensar na grandeza de tudo isso, quando para se analisar, quando se olha para o céu e vê que cada estrelinha daquelas que a gente consegue enxergar é um Sol igual ao nosso, que provavelmente ali existem planetas, né? Então, quando a gente analisa a quantidade de estrelas que existe na nossa galáxia, é algo imensurável, né? Sem contar o número de galáxias que a ciência chuta que exista, né? Pelas observações e pelas medições que eles realizam. Então são mais ou menos 200 bilhões de galáxias, sendo que cada galáxia são mais ou menos 100 bilhões de sóis. E a gente para pensar que cada solzinho desse, cada estrelinha dessa, há planetas girando ao redor, só por uma conta rápida a gente vai ver que existem bilhões e bilhões e bilhões de possibilidades, né, de existência aí, de mundos e de possivelmente vidas, né, que esses mundos eles são habitados. Então, Jesus falava, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele estava se referindo a isso, né? Existem muitos mundos habitados. Habitações que podem ser físicas como a nossa, né, ou habitações espirituais. Então, há muitas as moradas na casa do Pai. Quando ele falava disso, ele também falava não só habitações físicas, né, um mundo com habitação física, mas também habitações não físicas. Por exemplo, no caso da Terra, né? A gente sabe que aqui na Terra, a gente existe aqui na superfície da Terra, né, onde nós moramos, habitação física, né? Nós moramos aqui. Mas existem também as habitações espirituais que circundam o planeta, né? Então, abaixo aqui a gente ouve falar do umbral, aqui em cima, né, as colunas espirituais, mais acima lá, como se diz, né, as esferas superiores. Então, existem camadas
onde os espíritos vivem, né? Não necessariamente da forma como a gente entende, né, uma coisa sobre a outra, mas na verdade a diferença de um habitat para o outro é a vibração, né? Então, na verdade, eles estão todos ali meio entrelaçados entre eles, simplesmente atuando em vibrações diferentes. Bom, seguindo nesse raciocínio, nessa ideia de que existem muitos mundos habitados, nas mais diversas formas de habitação, nas mais diversos tipos de moradas, né? Existe também uma classificação que o Espiritismo, através da codificação, nos traz, através da literatura que veio depois também, que mais ou menos atribui, né, essas diversas moradas níveis. Então são lá os mundos, né, são 5 níveis. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Então são essas escalas dos mundos, né, segundo já nos foi trazido pela literatura. Bom, nos mundos primitivos, onde acontecem lá as primeiras encarnações dos humanos, né? Onde o primitivismo impera, né? Nos mundos de prova e expiação, que a gente tem muita familiaridade com esse nível aqui, é um local onde ainda existe muito mais mal do que bem. Já no próximo nível, que seria a regeneração, nos planetas que estão nesse nível, ali existe um equilíbrio, né? Tendendo mais para o bem do que para o mal. Então o mal já é menor e o bem começa a ser maior, então começa a haver um equilíbrio. Nos mundos felizes existe muito mais bem do que mal. E nos mundos divinos é só bem, não existe mais o mal. Quem habita lá aprendeu já a amar em totalidade. Dentro disso também tem aqueles subníveis que a gente falou, né? E bem, o que está acontecendo agora com a Terra? O que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo aí já de uns 50 anos para cá? A Terra agora ela passa por um processo, por um salto que a gente chama, né? Ela está deixando de ser um planeta de provas e expiações e subindo para a regeneração. E com isso, todas as mudanças que implicam esse processo de transformação. Pois, na verdade, não é somente o planeta que cresce na escala, é toda a humanidade que ali vive, toda a humanidade ali envolvida. E a gente tem relatos, né, segundo alguns autores, que a população do nosso planeta da Terra ela é de aproximadamente, uns falam em 30 bilhões, outros falam em 20 e poucos bilhões, mas a gente sabe que são mais de 20 bilhões de espíritos que encarnam aqui no planeta. Então, claro que aqui sobre a superfície, encarnados hoje, nós somos acho que 7 bilhões, né? Então tem uma grande quantidade de seres aí vivendo nos mundos espirituais. Com isso, nesse momento, acontece agora um processo de transição, que é onde espíritos que já não têm mais a condição de habitar essa nova Terra, de habitar esse novo momento do planeta, onde lembra lá como é que funciona mesmo os níveis, o mundo de regeneração há um equilíbrio entre o bem e o mal, tendendo mais para o bem do que para o mal. Então aqueles espíritos que vivem na perversão, naquela perversidade, que vivem arraigados no mal, eles não têm mais condição vibratória de encarar essa nova condição da Terra, pois a vibração aqui ela começa a aumentar muito. E a gente tem sentido isso nos últimos anos, né? A gente nota que a vibração ela tem ficado diferente, as coisas têm ficado mais rápidas, as coisas têm aparecido, têm vindo à tona com uma velocidade muito maior. Então já não é mais como antes, né? A coisa mudou, a energia mudou, a condição mudou. Se não me engano é Sai Baba que dá um exemplo, né, de que esse momento que a Terra passa, o que a Terra passaria quando ele falou isso, era similar a quando a gente mora numa casa de madeira, com muito pouca iluminação. Lembra aquelas lâmpadas incandescentes que tinha, que agora não vende mais, mas antes vendia? Imagina uma casa lá, com uma lâmpada, uma casa de madeira sem pintar, né? Uma lâmpadazinha daquelas incandescentes de 40 watts. A gente habita aquela casa à noite, vê e enxerga as paredes, né? Agora imagina pegar uma lâmpada, tirar aquela lâmpada de 40 watts lá e botar uma lâmpada de 150 watts. O que aconteceria? A claridade ela ia aumentar muito, né? A energia ali ia aumentar muito, né? A luminosidade. E com isso a gente ia ver o quê? Qualquer sujeirinha que tivesse naquela parede que antes não aparecia, agora ia começar a aparecer com muito mais intensidade. E assim é esse momento. A intensidade energética mudou, a vibração mudou.
Então esses que não têm mais condição de habitar esse planeta, né? Essa nova terra, essa nova casa que a gente já está vivendo, a gente já está habitando e ela está sofrendo a transformação, eles são então conduzidos a um local onde para eles vai ser mais confortável energeticamente. Eles já foram muitas vezes chamados a mudar, a aprender a amar, a compartilhar mais do trabalho do Cristo, do amor de Deus, né? Mas por opção, porque a gente tem uma coisa que é muito respeitada por Deus, que é o nosso livre-arbítrio. Então, por opção, eles escolheram permanecer naquele estado, né? Naquela condição energética, vibratória, né? Muito preocupado com o egoísmo, com o eu, com a sua satisfação pessoal, sem se preocupar com o outro, nem sequer sabendo do próximo, achando que o próximo é só para a gente ter vantagem, né? Então esse tipo de espírito, esse tipo de ser, ele não tem mais, digamos assim, aquele carimbo para continuar habitando esse planeta. Então ele é carinhosamente conduzido a um local onde lá ele vai se afinizar. E olha como é bacana tudo isso. Olha como é bacana o amor de Deus. Pois no universo, na criação, nada se perde. Aquilo que aqui não condiz mais com a realidade, não se adapta mais aqui, sendo levado para um local onde a vibração é mais baixa, um mundo mais primitivo, lá ele vai ser luz, ele vai ser ouro. Então aquilo que aqui não serve mais, ou aquilo que aqui não se adapta mais, chegando lá, ele vai proporcionar a evolução daquele local. Então o que está acontecendo agora? Esses espíritos eles estão sendo conduzidos a um local, né, que vai ser melhor, que vai ser destinado a eles, né? Chegando lá eles vão fazer o quê? Alavancar, levar o progresso, levar o crescimento, levar a inovação. Eles vão ajudar aquelas pessoas lá que talvez estejam vivendo em árvores ou em cavernas a ir adiante. Então, chega no mundo primitivo e dá aquele empurrão. Isso já aconteceu aqui na Terra, já aconteceu com a gente. Há mais ou menos uns 12 mil anos atrás, de 9 a 12 mil anos atrás, houve também uma migração de espíritos que vieram de um planeta, de uma estrela próxima aqui, chamada Constelação de Capela, onde isso é bem relatado em 2 livrinhos ali. É o livro Exilados de Capela, do Edgar Moon, e também A Caminho da Luz cita esse acontecimento. Então esse local, esse planeta, né, essa estrela lá, esse planeta que orbitava essa estrela, lá sofre um processo muito semelhante à Terra. Deixa de ser um planeta de provas e expiações, passa para a regeneração, como nós estamos passando, e todos aqueles que lá não se encaixavam mais, eles são carinhosamente recolhidos e trazidos para cá, trazidos para a nossa Terra. Chegando aqui, eles vão impulsionar o crescimento do planeta e da humanidade aqui existente. E eles são conhecidos nossos, né? São lá aqueles povos antigos, né? Lembra lá dos egípcios? Olha quanto avanço. Eles chegam num momento que não existia nada e do nada eles estão construindo pirâmides. Os hebreus, com aquela ideia do Deus único. Os indianos, os arianos. Então teve uns 5 raças, que são chamadas aquelas raças adâmicas, né? Que chegaram aqui e fizeram a modificação. Umas que chegaram antes fizeram a modificação e adaptação do corpo humano para que pudesse ter mais capacidade cerebral, mais condição de transformaram, né, a nossa genética com a presença do perispírito deles para que pudesse habitar seres que teriam condição de ter uma evolução tanto intelectual e moral melhor. Então é um processo que vem de depuração e de melhoramento. Então eles contribuíram muito, né, com o crescimento aí durante esse processo. Então, saindo de lá, automaticamente, né, aquela gama vibracional mais baixa que existia, digamos assim, uma vibração mais inferior, daquelas pessoas que eram muito... Existia evolução intelectual, mas não existia evolução moral. Então, ainda eram muito arraigados no egoísmo, naqueles sentimentos que a gente combate aqui sempre, que a gente tenta combater, né? O egoísmo e o orgulho. Né? Então, automaticamente, quando eles são retirados, o somatório energético das vibrações daquele planeta sobe. Também com isso, né, chegam aqueles espíritos que vêm para ajudar nesse processo, que é o mesmo que acontece aqui na Terra, né? Com as nossas crianças tão diferentes que a gente tem hoje em dia, né, que a gente tem em casa. Crianças essas que são muito além
daquelas de algum tempo atrás, né? Que já são muito mais à frente. Então, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, sabe do que a gente está falando aqui. Então, a transição planetária é aquilo que Jesus fala, a separação do joio e do trigo. Quem senta à direita e quem senta à esquerda, lembra? Então, esse é o processo. Então, eles são levados, né, a um mundo mais primitivo, lá vão ser luz, e o mundo aqui que restou, no caso, vindo agora para a Terra, né, que é o nosso processo aqui. Então, aqueles que restaram aqui recebendo auxílio de espíritos de uma elevação moral mais adiantada do que a nossa, a gente consegue junto equilibrar, então, o nível energético do planeta, para que haja mais bem do que mal. Só que a gente, nesse processo, é chamado à transformação. A gente acaba tendo que se transformar, tendo que se modificar. E se a gente parar para analisar e pensar um pouquinho, imagina aí, quem tem aí 30, 40, 50, 60 anos, como é que era lá atrás? Como é que era quando a gente era pequeno? Quais eram os valores que existiam na época? Quais são os valores que existem hoje? Será que naquela época existia tanta preocupação com o outro? Como é que era? Como é que é hoje? Fazer esse comparativo. A gente vai conseguir ver que a coisa, apesar de a TV estar mostrando que está cada vez pior, que o mal, né, está tomando conta, na verdade não. Na verdade o mundo está muito mais caridoso, o mundo está muito mais amoroso, o mundo está muito mais assistencial, o mundo está muito mais se preocupando com as outras pessoas. Só que, claro, isso não vende. Então a mídia se esforça em vender o quê? Em vender o caos, vender a tragédia, vender a ideia de que tudo de ruim acontece. Como é muito rápido a divulgação dos acontecimentos e dos fatos, tudo aquilo que acontece de ruim do outro lado do planeta, em questão de minutos, a gente sabe aqui. E isso é difundido de forma muito, muito, muito grande. E aí quando a gente para olhar apenas o lado negativo, que é o que vem de notícia, a gente pensa, puxa, o mundo está cada vez pior. Mas na verdade não está. O mundo está cada vez melhor. Muitas e muitas mais pessoas fazem gestos de bondade, de amor, de auxílio. Muitas pessoas vão, nos finais de semana, cantar para os velhinhos nos asilos, claro, antes da pandemia, né? Muitas pessoas fazem caridade, muitas pessoas cedem, né, o ouvido para ouvir o irmão, dá um abraço, ajuda materialmente, faz o possível para que a sociedade cresça e evolua. Só que, claro, isso não é mostrado, isso não é comercialmente, isso não vende notícia, mas muito amor está sendo espalhado, muita evolução aconteceu de lá para cá. Então o mundo está se tornando melhor. Mas a gente está passando aqui pelo processo de transição. Eu quero fazer um adendo bem interessante sobre esse vídeo aqui, ó. Clica aqui em cima, aqui nessa coisinha aqui, para acessar ele, quem quiser. É um vídeo que saiu há uns 4, 5 anos atrás, que fala sobre a data limite. Então, várias personalidades aqui são citadas, inclusive tem participação do Divaldo, tem participação indireta do Chico, né? E conta mais ou menos esse processo, sob uma outra ótica, mas uma ótica bem interessante. E lá nesse vídeo, eles falam o seguinte, que quando o homem pisou na Lua, lá em 69, a Terra, a gente estava vivendo aquele processo da Guerra Fria, né? Vocês devem lembrar ou ver nos filmes, né? Onde existia aquela tensão, né? Duas potências, uma com armas apontadas para a outra, né? Se uma disparasse aqui, a outra ia revidar e era uma hecatombe, o mundo ia acabar numa guerra. Então, e o mundo estava caminhando para aquilo. Né? Quem viveu esse período dali para frente, naquela época, sabe da tensão que era a Guerra Fria. E o mundo estava caminhando para o extermínio. Era só alguém apertar um botão lá, disparar de lá para cá, e isso ia ter o revide, né, da arma nuclear, e uma vez disparada uma arma nuclear, era o fim, porque ia surgir um efeito, né, um ia disparar no outro, e resumindo, né, a gente ia impossibilitar a vida no planeta. Então esteve muito perto disso por vários momentos. E nesse vídeo é muito interessante porque ele conta que a Terra estava indo para esse caminho. Né? Então Jesus, governador do nosso orbe, do nosso planeta, a gente já falou muito aqui sobre isso, ele solicita uma reunião, então, com os cristos planetários, né? com aqueles que são responsáveis lá pela organização do Sistema Solar, organização da galáxia. Então,
espíritos muito elevados, né, que estavam muito preocupados com essa situação. Então ele pede, né, para eles que desse mais uma chance para a humanidade, da humanidade evoluir, que houvesse uma proteção toda especial e essa chance ela é concedida. E diz mais ou menos o seguinte, que se em 50 anos a Terra não praticasse uma guerra de extermínio, coisas muito interessantes iriam acontecer, coisas muito novas iriam acontecer, coisas muito bacanas, muito crescimento ia acontecer, tanto moral quanto intelectual, muita coisa muito bacana ia acontecer. Essas palavras são de Chico. Chico fez essa previsão. Chico traz esse relato. Assiste o vídeo aí que vocês vão ver. Então, muita coisa bacana ia acontecer, né? Ok, passou, né? Os 50 anos deram, foi lá em 2019, e muita coisa bacana aconteceu. Vendo uma palestra do Divaldo, que se não me engano ele fez lá, eu anotei aqui, ele fez lá num seminário em Paraná, né, esse ano. E Divaldo toca nesse assunto de certa forma, quando ele fala do coronavírus, quando ele fala daquilo que a gente está vivenciando hoje. E ele diz ali naquela palestra dele, né, através da mediunidade dele, que é formidável, através das informações que o mundo espiritual traz através dele, que é o médium muito confiável que a gente tem hoje entre nós aqui, né? E ali no relato dele ele fala que em vez da hecatombe nuclear, da guerra, né, como a gente já havia conseguido se suportar, como a gente conseguiu passar por esse passo, né? Nós não teríamos passar por esse suplício todo que uma guerra traz, com todo o atraso que uma guerra traz, com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a mortandade. Imagina uma hecatombe nuclear, o que seria da gente? A gente não esteve muito longe disso. Lembra, um tempinho atrás aí, os coreanos lá queriam, né? Enfim, o americano queria revidar daqui. A gente não esteve muito longe disso. Então, por misericórdia divina, a gente não precisou passar por isso para ver o crescimento. Porque esses momentos de sofrimento, esses momentos assim de convulsão social, eles são importantes para que a gente desperte, para que a gente abra os olhos. Se a gente parar para analisar com essa pandemia, o que a gente fez? Nós ficamos mais em casa, nós nos aproximamos de certa forma da família, ou então até nos afastamos por uma questão aí de evitar contágio. Mas nós sentimos a falta, a gente quer estar junto, a gente quer estar junto. A gente está contando as horas para que isso acabe, para poder se reunir. Então, para muitos, a família não era importante. Depois disso começou a ser. Então, teve muitos valores, muitas coisas envolvidas que cresceu em cada um de nós. Se nós fizermos uma reflexão e analisarmos, cada um de nós, com toda essa situação que está se apresentando aí, cresceu um pouquinho. E aí é a análise de cada um. Cada um de nós deu uma evoluída em algum ponto. Em algum momento isso foi importante para nós de alguma forma. Imagina se isso fosse uma guerra nuclear. Quanta gente ia desencarnar. Imagina viver num planeta arrasado com uma situação dessa, que quase seria impraticável a vida. Então, Divaldo fala nessa palestra, hein? Nesse seminário, ele conta que ao invés, então, de uma guerra nuclear, vem o quê? Algo muito mais sutil, muito mais leve, muito mais menor, que causaria muito, mas muito, infinitamente muito menos impacto para a gente, que foi esse vírus, que foi trazido e ele fez com que ele igualou todo mundo, porque não pegou só no pobre, não pegou só no amarelo, no azul, no preto, no branco, no vermelho, pegou em todos. Todos nós fomos suscetíveis a ele. Então ele atingiu nós todos, de uma certa forma, sem distinção de raça, de credo, de local de moradia, né? Ele simplesmente veio e foi unânime com todos. E olha que interessante, atingiu só a nossa espécie, não atingiu mais espécie nenhuma. Então foi algo bem direcionado para nós. E justamente para quê? Para nos fazer ver e nos fazer crescer e nos fazer ir adiante, nos fazer parar e ter essa reflexão. Pois como é que estava o mundo antes? Vivendo só para o trabalho, vivendo só para o dinheiro, vivendo só para a materialidade. E essa parada ela nos obriga a quê? A parar e pensar e ver o que realmente é importante. Trabalhar. O que adianta tudo isso se eu perdi minha vida? Então, essa dádiva de Deus, ela veio para quê? Para nos fazer pensar,
para nos fazer refletir, para nos fazer crescer, para nos impulsionar para frente, para que a gente possa crescer através desse momento. Claro, muitas pessoas morreram, sem dúvida nenhuma, muitas pessoas morreram com isso, né? Mas não acontece nada que não esteja programado. E antes da gente vir para cá, a gente, juntamente com as equipes que prepararam a nossa encarnação, que nos acolheram, que nos receberam, que interpretaram todas as nossas vontades de crescimento, de avanço dia adiante, que apresentaram para a gente as oportunidades que nós teríamos, que junto conosco desenharam o nosso caminho por essa encarnação, lá colocaram e a gente pediu para passar por isso. Então, aqueles que talvez tenham desencarnado com a pandemia, na verdade, estava já definido para eles e eles aceitaram e pediram isso. Então, não acontece nada, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus saiba e permita, tá? É assim que funciona. Então, Deus está no controle, Jesus está no controle, está no timão dessa nave, está no timão desse navio, né, que a gente está habitando aqui, que é a Terra. E esse vírus, ele tem uma característica, segundo Divaldo afirma, né? Porque ele tem um grau de inferioridade bem grande. Então ele afiniza muito com correntes de pensamento negativas, com correntes de pensamento onde haja uma corrente de medo, uma corrente de desamor, uma corrente de medo, uma vibração de medo e desamor. Então nesse momento é muito importante que a gente não vibre nessa sintonia, que a gente viva uma sintonia mais elevada, uma sintonia de mais amor, de mais luz e sem medo. Que a gente possa realmente confiar em Deus, confiar em Jesus e não ter medo, para que a gente não acabe não sendo afetado por Ele. Talvez até nós venhamos a ter, talvez alguns de nós até já tenha tido e nem saiba, nem tenha percebido sintoma nenhum. Porque na verdade a vibração dele estava tão elevada, estava tão bem, que daqui a pouco ele contraiu e não desenvolveu nada. Talvez alguns de nós tenham contraído, né? E talvez por aquela sensação de medo, ou de uma vibração mais, né, que a gente possa estar naquele momento, tenha afetado nós de uma maneira um pouco mais extensa. Enfim, né? Então o que é o convite? A gente não ter medo, a gente ter precaução, né? Se precaver, se cuidar, fazer o que as autoridades mandam. Ninguém está falando nada ao contrário disso, mas a gente não pode ter aquele medo, aquele pavor que algumas pessoas estão sentindo, né? Então, esse é um momento que a gente vivencia, esse é um chamado que a gente tem a quê? Ao crescimento, à renovação interior, à nossa modificação, a gente se encontrar, a gente se entender, procurar saber quem nós somos e carimbar o nosso passaporte para ficar nessa nova terra, para continuar habitando esse mundo que vai ser um pouco melhor do que antes, do que era há uns anos atrás, pela chegada dessa energia, pela contribuição desses espíritos de luz que estão encarnando entre nós, pela saída desses espíritos que já não têm mais condição de habitar esse planeta. Então, esse somatório de energias, de vibrações, vai fazer com que a Terra evolua. Automaticamente, a gente passando por esses processos também, a gente também está evoluindo, pois a gente está se dando conta que outras coisas muito importantes existem na nossa vida, além da materialidade. E essa pandemia, ela está vindo para nos trazer isso. E é somente através do amor, através do crescimento moral, que a gente consegue evoluir e crescer e consegue habitar mundos superiores, né? Muito importante o pensar positivo, muito importante a gente buscar a melhora contínua. Aqui no Espiritismo a gente tem, né, até um nome especial para isso, tem até uma receita de bolo para isso, que é o quê? A nossa velha e boa reforma íntima, que é a gente se entender, se conhecer, entender aqueles nossos problemas, aquelas nossas dificuldades, saber quem a gente é, né? E a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, que a gente identificou, que a gente tem aquele defeito, que a gente tem aquela qualidade, sem sofrimento, sem martírio, sem aquela coisa de ficar se chicoteando, se condenando, né? Lembra? Não precisa disso. A gente se dá conta de que a gente é assim, e uma vez se dando conta que a gente é assim, a gente muda, a gente escolhe mudar. Ah, não é fácil. Claro que não é fácil. Se eu adoro fazer fofoca, e agora, eu nem me dava conta que eu fazia fofoca, porque afinal de contas eu só fazia uns comentários.
E eu me dei conta que eu sou um baita fofoqueiro. E eu me dou conta de que fazer fofoca não é uma coisa boa, que eu prejudico as pessoas e me prejudico. A partir do momento que eu me dou conta disso, opa, pera um pouquinho, eu sou assim, eu me aceito, mas eu não quero mais ser, eu quero me modificar. Aí eu me modifico. Claro que a modificação não é fácil, claro que a modificação ela é sempre penosa e difícil, porque afinal de contas são hábitos, e hábitos só são mudados com treinamento, com prática, com hábitos diferentes. Então, se a minha vocação era fazer fofoca e eu me dou conta de que eu sou um fofoqueiro e eu não quero mais ser assim, que eu não quero mais falar mal, mas quero falar bem das pessoas, eu começo a praticar. Essa prática vai me trazer a perfeição nesse quesito. E com isso eu vou deixar de ser um maledicente e daqui a pouco eu me transformo não sei se existe essa palavra, uma pessoa que fala bem dos outros, né? Benedicente, não sei se existe, mas algo assim, né? Então eu transformo algo negativo em algo positivo e me modifico. E sempre que eu pratico, eu subo, eu cresço, eu melhoro, né? Então aí vem o cuidado, aí vem o amar, a gente se amar, a gente amar o próximo e a gente praticar a caridade, né? Que foi muito falado nas outras palestras anteriores aí, né? A prática da caridade, que é o sair de mim, do eu, me preocupar com o outro, pensar no outro e com isso fazer com que o amor cresça dentro de mim, através do ajuda, do auxílio, não se preocupar só comigo, de tirar a preocupação lá do meu umbigo e se preocupar com quem está ao meu redor. E com isso há o crescimento, há a evolução e há a ascensão. E a pergunta, e é possível então ascender direto aos planos superiores? Né? Só se a gente fosse Jesus. Porque para ascender aos planos superiores, a gente tem que aprender a amar. E é somente aprendendo a amar que a gente cresce, que a gente evolui e que a gente acaba adquirindo uma graduação espiritual melhor, né? Habitando mundos superiores, mundos mais evoluídos, mundos melhores. Claro que é possível, mas isso leva um tempo, pois tem que ter o burilamento, tem que ter o crescimento de cada um. E o crescimento é através do quê? Da caridade. Tirar o eu, preocupar com o próximo, amar todos. Quando a gente aprende a amar, a gente dispara no crescimento espiritual. Então é através de quê? De muito trabalho, de muita modificação. Mas claro, sem pressa. Deus não tem pressa. Deus quer que a gente dê um passo de cada vez. Deus quer que a gente faça o nosso crescimento no nosso ritmo. Ele não nos obriga, ele não nos coloca um ritmo, ele não nos dá um tempo, nenhum prazo. A gente faz o nosso tempo, o nosso prazo, no momento que a gente quiser e da forma como a gente quiser. Ele nos dá essa opção, ele nos dá o livre-arbítrio e respeita muito isso. Claro que às vezes, né, o momento nos dá uma empurradinha. Então, esse é o momento, né, que a gente está sendo, digamos assim, tensionados, né, a fazer a mudança, a fazer a reforma íntima, a crescer. A gente está sendo chamado para isso, pois é a nossa última oportunidade de continuar habitando aqui esse planeta. Então, assim, se eu consigo me preocupar com o próximo, se eu consigo sair de mim, se eu consigo fazer algo pelo meu semelhante, eu com certeza já tenho o meu carimbo aqui para permanecer. Mas se eu puder fazer mais, crescer mais, né, e preocupar comigo, com o meu crescimento, com a minha melhora, claro, né, que isso é uma certeza. Então esse é o chamamento a todos, né? A gente buscar sempre vibrar positivo, sempre procurar fazer tudo com amor, né? Sempre procurar se melhorar, sempre procurar crescer, sempre procurar evoluir de forma calma, tranquila, serena e sem estresse, porque afinal de contas, né, não tem porquê a gente ficar estressado, preocupado, pois lembra, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para essa montanha, sai daqui e vai ao mar, ela vai, ela te obedece, porque a fé é muito importante. Então, se porventura a gente estiver passando por um momento onde estiver difícil, estiver pesado, o que é importante? Entrega para Deus. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos consolar, Ele vai nos conduzir a encontrar a paz, a tranquilidade e o amor do nosso coração. Eu quero convidar todos vocês nesse momento, a gente se unir então em oração, para que a gente possa, né, fazer então essa conexão maior com o nosso Pai, fazendo essa troca, por que não, de carinho e de amor com Deus, né? Então eu convido a todos nesse momento a elevar os nossos pensamentos até os planos superiores,
né, de luz e de amor. E queremos nesse momento, Pai, nos encontrar contigo, com a vibração elevada, com todo o amor, com toda a luz que a gente pode ter nos nossos corações. E a gente quer te pedir, Pai, nesse momento, derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força e de entendimento. E que essa luz, Pai, esse amor, ao ser derramado sobre os nossos corações, sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso perispírito, que ele faça uma limpeza energética, levando toda e qualquer negatividade que possa estar sobre nós, que nesse momento elas sejam todas, sem nenhuma exceção, recolhidas, elevadas ao espaço e lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E queremos te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar em nossas casas, locais de trabalho, casas de amigos, parentes, familiares, que nesse momento todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, elevadas ao espaço e lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E queremos te pedir, Pai, derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força, de esperança. Energia essa que desce até nós através de uma luz branca, suave, tranquila, harmônica. E que essa energia, Pai, se faça presente em toda a nossa casa, nos nossos locais de trabalho, nas casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos recebam, Pai, essa luz e esse amor. E assim, querido amado Pai, agradecidos, nós damos por encerrado essa nossa palestra da noite de hoje, essa nossa oração, essa nossa comunhão contigo, Pai. E queremos pedir a todos, então, que recebam com muito carinho, com muito amor, toda essa energia que o mundo espiritual derrama sobre nós nesse momento. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Até a próxima semana. Tudo de bom.